Olá, irmãos. Bom dia, domingo, primeiro dia da semana, dia que os irmãos se reúnem. Daqui a pouco estaremos reunidos para buscar ao Senhor. Ao ter ressuscitado, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos em carne. Tomé não acredita, toca na carne dele, um corpo glorificado, eterno, que está nos céus, voltará para nos buscar e levar para ele, e com ele estaremos para todos sempre. Estou aguardando essa vinda, que esse aguardo já dura 2000 anos, mas ele não é demorado, como alguns pensam. É que importa para ele que o maior número possível de pessoas se rendam à sua graça para estar comigo e com ele lá na eternidade. Mas quanto mais se aproxima o dia da sua vinda, mais disseminado é a falsa graça, o falso evangelho, o evangelho de Satanás. Então, essa semana, para os irmãos sinceros que querem ouvir a verdade sobre o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus, querendo o Senhor, estarei trazendo um versículo, resumindo neste um versículo, o simples, puro e verdadeiro evangelho. Hoje eu quero ler Hebreus capítulo 5, verso 8. Ora, ainda que sendo filho, falando do Senhor Jesus, ora, ainda que sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Obediência, sofrimento. Todo o evangelho do Senhor Jesus, todo o evangelho tem essas duas bases: obediência pelo sofrimento. Não existe um evangelho verdadeiro que gere obediência num ser humano se não houver sofrimento. Então, quando o evangelho é anunciado, implica que teremos que sofrer. Um evangelho que anuncia uma porta aberta onde você vai para terminar com o seu sofrimento é falso. Agora, significa que nós sairemos procurando sofrimento? Voltemos então à simplicidade do evangelho. O evangelho requer obediência. A obediência virá pelo sofrimento. O apóstolo Paulo diz em Timóteo capítulo 6, todo ser humano na face da terra, todo aquele que quiser viver em Cristo Jesus sofrerá perseguições. O evangelho requer sofrimento. Então, ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ora, não somos masoquistas e vamos sair procurando sofrimento. É um sofrimento gerado por Deus. E Deus gerou sofrimento para o seu filho, que nunca pecou. O texto diz, aprendeu a obediência. Isso implica não que ele não obedecesse, ele aprendeu, mas implica que foi provado pela obediência, pelo sofrimento, que ele era obediente. O sofrimento é a prova, ele passou gabaritado, é a prova. A professora te dá a prova na sala de aula, professor, você responde as questões. A prova é o sofrimento. O sofrimento é a prova. E ele passou com louvor nessa prova. Então nós somos provados pelo sofrimento. E este sofrimento nos aprova ou nos reprova. Ele vem para mostrar os nossos frutos, as nossas obras. Não dá para querer fugir do sofrimento, irmãos. Pelo contrário, devemos orar: Deus, envia sofrimento. O que? Esse é o verdadeiro evangelho. Ele é loucura. Ele é loucura para o homem natural, diz o apóstolo Paulo, a carta endereçada aos irmãos em Gálatas. Ele é loucura para o homem natural. Então, o verdadeiro evangelho implica em sofrimento. Quando queremos fugir do sofrimento, como o apóstolo Pedro, quando ele ia ser preso juntamente com o Senhor Jesus, ele puxou da espada e cortou a orelha do soldado, tentando escapar daquele sofrimento.
Quando estavam perguntando se ele conhecia o Senhor Jesus, ele ficou com medo de dizer que conhecia. Então ele disse, não, eu não conheço, tentando escapar daquele sofrimento. Os irmãos que tentam escapar do sofrimento para não perder o emprego, para não perder a esposa, para não perder o marido, vão protelando a prova. Estes estão fugindo do verdadeiro evangelho que nos aproxima de Deus e faz provar a volta do Senhor Jesus. Quando nós provamos a volta do Senhor Jesus, nós até queremos mais sofrimento, irmãos. Irmãos, o evangelho verdadeiro, ele não oferece segurança e paz nesse mundo. Ele só oferece sofrimento. O evangelho verdadeiro não oferece segurança e paz. Só oferece sofrimento. Só. Não é um pouco de segurança e paz e um pouco de sofrimento. É só sofrimento. O Senhor Jesus disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Cruz é sofrimento. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo é sofrimento. E me siga. Nós temos livramentos nas Escrituras em pontos específicos? Temos. Mas não temos a promessa que Ele nos livrará do sofrimento. Ele estará conosco, mas não nos livrará do sofrimento. Ele nos dará paz, alegria, mansidão, domínio próprio, mas não nos livrará do sofrimento. O único crente que recebeu promessas de livrar a carne de sofrimentos, de ter glória, poder, riquezas, o único crente foi o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 4. E não foi o Pai do céu que prometeu, foi Satanás. Todos os reinos, poder e glória desse mundo são meus, e eu te dou, se tu me adorar. Esse é o falso evangelho. Vem pra cá que tu vai prosperar. Vem pra cá que tu vai trocar a esposa que tu não gosta mais por uma nova, por uma bonita. Vem pra cá que teu marido vai mudar, vai ser perfeito. Vem pra cá que tu vai ficar rico. Não existe, irmãos. O verdadeiro evangelho requer sofrimento. Um único versículo dando luz. Esse versículo, igual pasta de computador, né? Abre links para outros. Qual é o sofrimento do crente? Como saber se o crente aprendeu a obediência pelo sofrimento que está passando? Quando vai parar esse sofrimento e iniciar outro? Sempre vai ter sofrimento, irmão, senão não é evangelho verdadeiro. E ele, sendo filho, aprendeu a obediência pela coisa que sofreu. Então, cada link que eu abri aqui agora, ele encontra uma resposta em outro versículo, que nós continuaremos aqui na semana querendo Deus. Só existe evangelho verdadeiro se existe sofrimento. E esse sofrimento, ele tem um propósito. Deus não é masoquista. Esse propósito é gerar obediência e nos tornar testemunho do Senhor Jesus na terra. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou do Senhor Jesus Cristo. 39 vezes 4 chibatada. 4 vezes ele levou 39 chicotadas. Foi preso. Ele traz a sua biografia, o seu currículo, ele mesmo traz aos irmãos de Corinto, que só queriam comer, se embriagar. 1 Coríntios capítulo 11. Existe muito entre vós doentes, desanimados, com depressão, e muitos que morrem prematuramente por tomarem da ceia indignamente, por não discernir o corpo de Cristo. Uns vêm e se embriagam, outros comem igual porcos, deixando os irmãos pobres que chegam depois com fome. Não é assim, irmãos. Não é escapar do sofrimento. Então o apóstolo Paulo traz a sua biografia do que ele sofreu por causa do evangelho. E ele fala que os falsos mestres, eles fugiam do sofrimento. Então o evangelho do Senhor Jesus Cristo se resume nesse versículo em sofrimento e obediência. Isso vai gerar frutos. O apóstolo Paulo fala, e me foi posto um espinho na carne, no corpo, sofrimento no corpo, não no espírito e na alma. A alma cresce em alegria e gozo cada vez mais. Quanto mais o corpo sofre, mais a alma se converte. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me ensoberbecesse. Ele aprendeu a não ser soberbo por essa enfermidade ou qualquer outro sofrimento na carne. Alguns irmãos dizem que é enfermidade, outros dizem que é o problema de visão. Não está escrito.
Está escrito o mensageiro de Satanás que os bofeteava na cara. E pode ser literalmente isso. Pode ser porque é isso que a Bíblia está dizendo. E ele rogou: Pai, tira de mim esse sofrimento. Não, a minha graça te basta. Seja feliz comigo, não com livramento no corpo, na carne. João capítulo 5, o Senhor Jesus diz: vocês vêm até mim, não por causa de mim, mas porque eu livrei vocês do sofrimento da fome, multiplicando pães e peixes, vocês comeram e se fartaram. O sofrimento gera obediência, irmãos. Não fuja do sofrimento, peça mais. Peça mais, Deus. Dê o quanto de sofrimento for necessário. Se eu precisar ficar paralítico, Deus, se não tiver, eu não quero, eu não sou masoquista. Mas se não tiver outro jeito para eu largar as redes sociais, como eu fico nela lá tanto tempo e não oro, não leio a Bíblia, aí para desencargo de consciência, hipocritamente eu vou lá ler um versículo, vou dormir e digo amém. Não, Pai. Se precisar eu ser paralítico, manda a paralisia. Eu quero, Deus, eu quero. Se precisar eu ficar vegetativo, alguém tem que limpar minha bunda, manda, Deus, manda. Porque o que eu mais quero é ser obediente ao Teu Evangelho, para te ver na glória, Senhor. Para te ver na glória. Glória de Cristo, um corpo restaurado, eterno, que nunca vai pecar, que nunca vai te entristecer. Manda o sofrimento. Esse é o Evangelho verdadeiro. Para a obediência, não por masoquismo, não, para a obediência. Este é o Evangelho, um único versículo, que abre link para outros. Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo.